gente! Júlia Fabrini aqui, esse é meu canal Júlia Depois do Câncer. E aqui nesse canal eu falo sobre câncer, deficiência visual, conto um pouco da minha história e mostro um pouco do meu dia a dia. E hoje eu tô aqui pra falar sobre mitos ou verdades relacionados a pessoas com deficiência visual. Então bora lá! Ó, primeiro mito ou verdade. É verdade que pessoas com deficiência visual não gostam de receber ajuda? Isso é mentira. Nós gostamos sim de receber ajuda, até mesmo porque em vários momentos nós vamos precisar da ajuda sim. Só que a ajuda ela tem que ser antes perguntada se a gente aceita ajuda. Por quê? Porque eu conheço uma pessoa, a gente já conversou bastante por e-mail, e essa pessoa é totalmente cega e um dia ela foi se encontrar com um amigo, eles iam sair e ela estava esperando numa esquina esse colega dela. E o que acontece? Veio uma pessoa por trás, percebeu que ele estava com a bengala e não perguntou se ele queria ajuda e nem que tipo de ajuda ele queria. Simplesmente pegou no braço dele e saiu atravessando ele a rua sem perguntar nada. Chegando do outro lado da rua, ele perguntou assim: e aí, ceguinho, pra onde você quer ir agora? Aí ele falou assim: eu quero voltar pro outro lado. E aí a pessoa ignorou, achou ruim, deu uma OBO, né? Tipo assim, uma ignorância com a pessoa. E na verdade quem estava errado era a própria pessoa. Ela nem perguntou se a pessoa queria ajuda nem nada e já saiu arrastando ela. Então a gente aceita sim ajuda, só que o ideal é você perguntar se a gente aceita ajuda e qual é o tipo de ajuda que a gente quer. O segundo mito ou verdade. É verdade que o pior inimigo do cego é o buraco? Não, gente, inclusive tem muitas pegadinhas aí, né, falando que o pior inimigo do cego é o buraco. Não, gente, o pior inimigo do cego não é o buraco, tá? Não é ironia, o pior inimigo do cego são as pessoas de dentro de casa. Como assim, Júlia? É verdade, tá? Já perguntei pra N pessoas, já perguntei pra tudo quanto é pessoa cega que eu conheço, pra tudo quanto é pessoa que tem baixa visão que eu conheço sobre isso. E todas falaram a mesma coisa. É as pessoas dentro de casa. Por quê? Elas mudam as coisas de lugar o tempo todo, sem nos falar. Às vezes a gente põe a coisa em lugar, eles tiram e não colocam de novo. A gente que, por exemplo, é a mulher da casa, a gente que arruma a casa, então a gente coloca tudo do nosso jeito, porque sabemos que, além de estar bem organizado, facilita pra gente que tem uma deficiência visual. E aí não, eles ficam tirando, trocando tudo o tempo de lugar, o tempo todo de lugar. Deixa a porta entreaberta, isso nunca aconteceu comigo, mas eu já tive um relato de uma pessoa que já machucou várias vezes o rosto porque deixaram a porta nem aberta nem fechada, deixaram entre meio. Então já vai pegando a dica aí, se você mora com alguém que tem deficiência visual ou é totalmente cego, já vai pegando essa dica aí. Nunca deixe a porta entre meio aberta, ou é aberta ou fechada. E ou porta de armário aberto, ou o pano de prato. Isso é um dilema aqui em casa, o pano de prato nunca fica no lugar que ele deveria estar. O outro mito ou verdade é relacionado a mulheres. É verdade que mulheres com deficiência visual também usam salto alto? Isso é verdade sim, gente. Eu nem vou entrar muito a fundo disso, porque isso é um mito muito, sei lá, muito estranho, algo bem curioso, porque sim, eu sou deficiente visual e uso salto alto e todo mundo que me conhece sabe muito bem disso, então tá tudo certo, né? Um outro mito ou verdade relacionado a nós, pessoas com deficiência visual. É verdade que pessoas com deficiência visual têm a audição mais aguçada ou mais apurada? Gente, isso é um mito. Não é. É porque nós, quando perdemos a visão, ou uma pessoa que já nasceu sem a visão, o que acontece? A gente tem um sentido a menos, que no caso é a visão. Então a gente depende mais da audição para tudo. Por exemplo, se a gente estiver num lugar que o som está muito alto e for um ambiente desconhecido, que já a gente não tenha costume, a gente fica meio que tipo perdido, tá? A gente consegue se virar, mas fica meio perdido. Agora não. Se a gente estiver num lugar mais tranquilo, a gente consegue. Por exemplo, como é que pessoas que não têm a visão perfeita andam na rua, sozinha, de bengala? A gente usa o quê? A audição. Então, para vocês que são videntes, pessoas que têm a visão perfeita, vocês não precisam da audição para enxergar, digamos assim. A nossa audição, além de ser usada para ouvir, é como se fosse a nossa visão. A gente precisa da audição para tudo. Então, a gente acaba exercitando mais a nossa audição. Não quer dizer que nós temos a audição mais
mais apurada que as outras pessoas, não. É porque nós temos mais necessidade de usar ela, então nós exercitamos mais ela, tá beleza? Essa é uma dúvida muito frequente, na verdade. Que dúvida, hein? Mas o último mito ou verdade é verdade que pessoas com deficiência visual praticam esportes. Sim, gente, eu sou sedentária, eu não pratico nenhum tipo de esporte, mas existe futebol para cegos, existem pessoas que praticam corrida, inclusive o futebol para cegos é muito legal. E você perguntando assim, Júlia, então por que você não pratica futebol para cegos? Porque, meu querido ou minha querida, eu sou uma tremenda perna de pau. Na minha infância, eu jogava muito futebol, né? Brincava, na verdade, muito com meu pai, com meu irmão. Até na escola eu cheguei a brincar algumas vezes, mas eu era uma perna de pau e nem me arriscava a tentar entrar em time nenhum, porque ninguém ia nem me querer, né? Mas é muito legal o futebol para cegos, pesquisa aí na internet, joga no Google aí futebol para cegos, você vai ver que é muito legal. Inclusive, todos os jogadores são cegos ou não precisam ser totalmente cegos, pode ter jogadores com baixa visão, mas aí eles colocam uma vinda no olho para ter certeza que, como digamos assim, um meio cego não tá sacaneando o outro cego, somente os goleiros e o juiz que enxergam e umas pessoas que ficam atrás do gol para orientar a direção para os jogadores. E é muito legal, inclusive a bola para cegos, para futebol de cegos é diferente, ela tem um barulho dentro dela como se fosse um chocalho, para você entender melhor. E isso aí faz com que o jogador saiba onde a bola está. Essa aqui é muito legal, pesquisei no Google que você vai ver, é muito bacana. Mas, quando eu na minha infância, a única coisa que eu sabia fazer era algumas embaixadinhas e mesmo assim era tipo 3, 4 no máximo, mas já considero que era alguma coisa relacionado ao jogar mesmo, que era uma tremenda perna de pau, então já considero uma embaixadinha de alguma coisa, né? Mas é por isso que eu não pratico futebol para cegos, mas é muito legal. E sim, então tá bem respondido aí, cegos praticam o esporte sim. Bom, eu sei que existem outros mitos relacionados a pessoas com deficiência visual, mitos ou verdades, né? E tem as suposições aí das pessoas aí que são videntes, aí que tem a visão perfeita, mas eu quis trazer só esses, porque se eu for trazer todos os mitos ou verdades relacionados a pessoas com deficiência visual, poxa, eu vou ficar aqui o dia inteiro, né? Mas então tá aí alguns mitos e algumas verdades. Você viu que muita coisa é mentira, né? Então, tá aí esse vídeo pra você que tinha alguma curiosidade. Um beijo e até o próximo vídeo.